Eu estava dormindo e de repente eu acordei, agora pensando numa coisa. Eu lembro que alguém falava e pedia a Deus que queria um avivamento. E na percepção das pessoas, nesse sonho, na percepção das pessoas, avivamento é o quê? São manifestações do Espírito Santo. Orar em línguas, receber a Shekinah de Deus. Só que Deus falava no sonho assim: isso não é avivamento. Avivamento vem de reavivar, dar vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que faz as mesmas obras que eu faço, tem a vida. Então, o que seria um avivamento? É quando a pessoa ganha vida, é quando a pessoa se volta para Deus. Isso é um avivamento, porque ela não tinha vida e ela recebe vida. As pessoas não entendem, elas acham que é aquela presença, que ela vai orar em línguas, que ela vai... A igreja clama por avivamento e Deus está dando avivamento. O contrário de avivamento poderia se dizer apostasia, quando a pessoa está vivendo um cristianismo apostatado da fé. Você está vivendo como crente e a Bíblia diz, é melhor que seja, você não pode nem quente, nem frio, nem quente, nem morno, nem frio, nem morno, nem frio, nem morno. Ou você tem que ser quente. Você não pode ser morno, um crente morno. Ou você pode ser frio ou quente, perdão. Você não pode ser um crente morno. Porque quando você é frio, você sabe que você precisa da presença de Deus. Quando você é quente, você já está na presença de Deus. Ser morno é aquele crente que aceita o pecado de sua vida e vai vivendo acreditando que está tudo bem. Ele está na zona de conforto. Que está tudo bem ele ser cristão e ser pecador e se continuar pecando, né? Ser pecador todos nós vamos ser, mas viver no pecado não é uma tendência do cristianismo. Por quê? Porque nós temos a semente de Deus, isso está bem explícito na Bíblia. A semente santa que habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então não é uma tendência da vida do cristão viver no pecado. Pecar nós pecamos, mas a aceitação daquela vida totalmente inútil, né? De se deixar levar pelo mundo, isso daí não é uma pessoa que conheceu a Deus. Então, esse avivamento é quando você ganha vida, é quando a palavra de Deus faz sentido na sua vida, quando você abandona tudo. Você tem fases, tem gente que nunca recebeu essa palavra de vida. E tem gente que já recebeu, mas que ela não está fazendo mais efeito agora. Porque em algum momento da vida eles abraçaram o pecado. Quando você abraça o pecado sufoca as verdades de Deus no seu coração. Como que acontece isso? Você começa a voltar-se aos prazeres do mundo. Você começa a se deliciar com um porco que foi de volta para a lama, diz a Bíblia. Você começa a se sujar de novo com o mundo te sujando, ele envolve você com aquela sujeira e você se esquece de como era ser limpo. E você se esquece de como era bom estar na presença de Deus, e você se esquece de como Deus é bom e como é bom andar com Deus. Então, avivar é dar vida, é quando você está pregando diante de uma multidão de pessoas e as pessoas assumem compromisso com Deus. O Espírito Santo passa naquele momento a conduzir a vida dela, porque houve uma identificação com Deus, houve uma certeza de querer seguir esse caminho. Isso é avivamento. Porque na Bíblia, quando você vê as pessoas recebendo a pregação da palavra e o Espírito Santo se manifestando nelas com oração, as pessoas orando em línguas, profetizando,
Aquilo ali é algo nunca conhecido na história. É um princípio da revelação de Deus, é um princípio dos dons de Deus. Só que após aquela oração em línguas, aquele povo não permaneceu o mesmo, né? Eles permaneceram em Cristo. Quando Jesus vem e faz uma série de milagres, cura cego, cura um monte de gente, isso não converte muita gente. Porque tem gente que quer ver milagres, quer ver sinais, Os milagres não têm a capacidade de converter as pessoas. Algumas pessoas, sim, tomam o caminho da piedade por conta dos milagres, mas o milagre não tem a capacidade de converter. O que converte é a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo em nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo que vai vir sobre esse mundo. E do juízo que vai vir sobre aqueles que não vivem a verdade de Deus. Está lá em Apocalipse: os que não estiverem escritos no livro da vida foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, as pessoas não entendem isso. E por isso fica essas bobeiras todas na igreja. Pessoas rodando, pessoas fazendo um monte de coisa, né? E que muitas vezes eu não acredito que todas essas parafernálias sejam espirituais. Posso até acreditar que algumas, né, possam ter alguma coisa de Deus, mas a maior parte é tudo uma brincadeira, uma tentativa de mostrar para o mundo que está recebendo algo que não está recebendo. Falsidade cristã. Falsidade. Como um certo pregador chamado David Wilkerson, acho que é isso. Ele disse que o Espírito Santo, nesse momento, ele não está rindo com uma unção de riso que muitas pessoas asseguram receber. Ele está chorando. Isso é uma verdade. Porque o mundo está em decadência. O Espírito Santo sente isso, sente que os cristãos estão em decadência. Então, não só os cristãos, mas também ele chora pelo mundo também. Ele intercede por nós, mas ele almeja estar em todos. Então ele chora, ele não está rindo. A unção do riso. Então a gente precisa compreender muito isso, porque o que Jesus disse é: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, porque o Evangelho tem poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Paulo, ele disse: eu, quando vim a vós, eu não vim com palavras eloquentes para que a fé de vocês não se apoiasse em dogmas humanos, coisas, sabedoria humana, entendeu? Então, ele veio com a palavra de Deus, porque ela tem poder, ela transforma. Então, a maior Shekinah que uma pessoa pode receber é a transformação. É quando Deus, lá em Colossenses 1,13, tira você do império das trevas para o reino do Filho. Esse é um mistério. Algumas igrejas oferecem libertação. Vamos fazer uma corrente aqui que a gente vai tirar todos os demônios da sua vida. E as pessoas, elas ficam vivendo uma vida sem Jesus, ou seja, elas querem viver uma vida totalmente dando autoridade para os demônios entrar na vida dela, no pecado. E a igreja é como se fosse um lava-jato gospel, né? Elas querem ir ali para se purificar dos seus pecados e depois voltar para a lama do mundo. E isso não é o que o Evangelho ensina. Quando João Batista convidava as pessoas a se batizarem, eles tinham que estar determinados a deixar o pecado. O batismo é para arrependimento. Então, as pessoas vão à igreja hoje como se fosse um amuleto da sorte. Elas não querem um compromisso, elas querem receber aquela oração, elas gostam de pessoas que falam coisas boas para ela, porque chega em casa, o marido chama de vaca, chama disso, chama daquilo, elas na igreja querem ouvir alguém que fale alguma coisa boa. É o positivismo. Tem gente que ainda crê nisso. Nossa, não fala coisa negativa, não fala coisas ruins, eu não quero ouvir, só quer ouvir coisas boas, achando que isso vai cercar ela de poder. Não. Quando você aceita Jesus, ele te tira do império das trevas, Colossenses 1,13, e nos transforma para o reino do Filho.
Deus nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino dele, do filho dele. E ali você está protegido com o selo do Espírito Santo, a marca da promessa. Ali é um processo que Deus já começa, o Espírito Santo vindo na sua vida. O Espírito Santo, o mundo não vê, não entende, não aceita. Assim também não aceita a mensagem daqueles que são nascidos do Espírito Santo. O que Jesus falou? Quando vocês falam, o mundo não os ouve. Se vocês fossem do mundo, o mundo ouviria. Ou seja, se fosse uma pregação mentirosa, o mundo daria crédito, porque uma pregação mentirosa e maquiavélica, ela tem ela tem o desejo de cativar você, ela vê uma maneira que ela possa entrar no seu coração. O pregador, ele olha, o que eu posso dizer para tocar o coração dessa pessoa, e eles sabem, porque são filósofos, são poetas, são pessoas que estudam livros, elas se estudam psicologia, elas sabem mais ou menos como é que funciona aquilo, e não é poder de Deus, ela só mexe com as emoções. Poder de Deus entra rasgando a vida da pessoa. Aceita Jesus, a pessoa chora, mas não chora aquele choro de mentira, não. Ela chora pelo pecado, pela vergonha do pecado, pela vergonha de estar vivendo uma vida suja, e ela quer viver uma nova vida. A pessoa vivia nas drogas, vivia na prostituição, nunca encontrou descanso, e ali naquele momento daquela pregação, ela recebe. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, naquele momento, as cargas espirituais que estavam sobre aquela vida caem por terra. Porque Deus é recompensador dos que o buscam. Ele é recompensador. Os cristãos perdem muito tempo tentando ajudar as pessoas a compreender certos trechos da palavra, quando nem todo mundo vai entender essa teologia toda aí. Deus não está pregando teologia. A teologia é importante para você assimilar o texto, mas Deus não está pregando teologia. Deus está pregando na simplicidade do Evangelho, porque as pessoas são simples. E se você falar coisas muito excelentes, muito grandes, elas não vão entender. Você não dá uma lagosta para uma criança comer. Ela não vai saber quebrar a casquinha da lagosta. Você começa com aquilo que a criança come. Nós devemos entender isso. A simplicidade do Evangelho, o primeiro amor, aquela época em que os pequenos versículos faziam todo sentido, sabe? Não é que você vai fazer uma doutrina com um pequeno versículo. Até porque se você joga um versículo pequenininho hoje, mal ensinado, vai caber ao Espírito Santo, que vai conduzir mestres, porque uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres, vai caber a essas pessoas influenciadas pelo Espírito Santo mostrar que aquele versículo vai além do que se imagina. Mostrar que aquele versículo, às vezes, a pessoa aplicou errado. Cabe a ele endireitar essas veredas através da inspiração, porque Deus sabe o que está errado. Deus sabe o teu pensamento errado a respeito de algum versículo bíblico. E ali você um dia está ali ouvindo um pregador que tá mais exercitado na fé, porque estuda mais, porque Deus deu mais condições também, né? E ali a graça de Deus cooperando com todos começa a se trabalhar através das nossas discussões pessoais entre amigos. Sempre tem um amigo que prega melhor um pouquinho, né? São discussões, mas tem importância, tem sua relevância. Às vezes tem que ser dessa forma, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O que o mundo está acontecendo hoje com o mundo é que as pessoas estão ouvindo mais os entretenimentos. O mundo está tomando tempo no coração delas. Consequência, o pecado sufoca de novo, você volta a ser o velho homem, você volta a ser despreocupado acerca da salvação, acerca da ira vindoura, do fim do tempo, e você passa a andar cego e misturado no meio dessa multidão suja e corrupta. Só que a diferença é que você conhece a palavra e elas estão na ignorância. Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O maior desafio é para o cristão, porque o que é nascido da carne só pode se inclinar para a carne.
Mas você que tem o Espírito sabe muito bem que tem que se inclinar para as coisas do Espírito. O maior desafio é para os cristãos. Nós temos um grande pregador que já morreu chamado Billy Graham. Billy Graham, se você percebe, ele não entrava em detalhes teológicos, discussões, debates. Simplesmente ele pregava o amor de Cristo. Simplesmente ele pregava uma pregação que você não tinha como confrontar essa pregação. Você não tem como confrontar. Por quê? Porque ela não está carregada de ódio, ela não está carregada de dúvidas, ela não tem embates. Você não tem como parar e falar assim, não, mas você falou isso, não. Ele só está pregando o amor de Deus na simplicidade. Uma simplicidade que quando você entende é uma sabedoria elevada. Por quê? Porque ele encontra humildade na pregação. Ele encontra uma maneira técnica dada por Deus de falar de uma forma que o amor de Cristo nos constrange, como diz lá 2 Coríntios 5,15, né? O amor de Cristo nos constrange, julgando se um morreu, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para ele. O amor de Cristo nos constrange a isso. Ele nos mostra que Cristo morreu com um propósito de que todos vivessem para ele, porque quando Cristo morre, nós que aceitamos Jesus morremos com ele para o mundo, né? Porque ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Então, quem é cristão tem que escolher morrer para o mundo, morrer para o pecado. Aquele que quer se me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então, você morre, você mata o pecado e segue Jesus. E nessa fé, nessa busca, ele vai te alimentando, ele vai te sustentando. Preocupações com bens materiais não pode ser uma coisa que tira o sono do cristão, porque isso é uma coisa do modernismo. Nossa, minha casa é tão pequena, E às vezes o cara tem uma bela casa enquanto a outra pessoa não tem nenhuma, e também é cristão. Qual a diferença do teu Deus para o Deus da África do Sul, da Índia, onde pessoas passam fome? É o mesmo Deus. A diferença é que você precisa entender. Hoje você olha para os ricos, e os ricos às vezes podem numa viagem frequentar lugares magníficos, lindos, enquanto você sofre as dificuldades financeiras. No futuro, vai ser como Lázaro, aquele que vivia aos pés do homem rico, né, cujos cachorros lambiam as feridas. Você vai estar num paraíso, num lugar que o olho nunca viu, tão bonito, mais bonito do que esses lugares aí, Dubai, que você imagina, e esse lugar vai ser seu para sempre. Então não fica chorando, não venha com o choro miserável, que você não possa compreender isso. Nós não estamos buscando nossa pátria aqui. Não quer dizer que você agora vai cruzar os braços, não vai fazer uma obra na sua casa, não vai correr atrás do seu ganha-pão, não vai correr atrás de ter teu carro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que você não pode se dar o luxo de pensar que você vai ser servido aqui. Deus é capaz de te ajudar aqui, porque Ele também se preocupa, mas você não pode achar que isso é uma exclusividade, que porque você é cristão é exclusivo. É exclusivo para você isso. Se quiser me ouvir, comereis do bem dessa terra. O melhor dessa terra é o Espírito Santo. É a presença de Deus. Ele já está te dando o melhor, mas você acha que o melhor é bem material. Como eu sempre falo, Deus preocupa às vezes com a nossa tristeza de coração. Vê que a gente está em dificuldade, Ele vem, estende a mão e nos ajuda. Ele se preocupa também. Mas o Espírito Santo, a presença de Deus no nosso coração sabe exatamente que a nossa morada não é aqui. Imagina se nós passarmos isso para outra geração. E se a nossa geração não for enfrentar o anticristo, as pessoas vão fazer como a mulher de Ló, vão olhar para trás. Elas vão aceitar a marca da besta, porque elas não vão aceitar passar fome. Eles não vão aceitar ser mortos ou presos pelo sistema do anticristo, que não vai poder lutar contra ele.
Até porque Deus entrega o mundo na mão dele. E Jesus dá a recomendação: o que perseverar até o fim será salvo. Imagine se nós estivermos vivendo esse sistema hoje, sem saber, sem compreender. Porque na vida é assim, desenrolou o sistema maligno, pum, pá, tá aqui, Hitler. É Hitler. E o povo judeu morrendo. Nem se entende. Quando você não está vendo a vida espiritual, não se compreende. E olha que está escrito a vinda do anticristo, mas a apostasia do nosso coração nos faz cegar quanto aos acontecimentos espirituais. Você está cego espiritualmente, não consegue enxergar isso. Vai vir um sistema aí nesse mundo maligno mais perverso do que o de Hitler, do que o de qualquer um que já aconteceu nessa história. E se você estiver somente firmado nessa teologia de prosperidade, você está perdido. Você está perdido. Tem gente que larga a igreja porque perde o emprego, passa a ganhar a metade. Tem gente que larga a igreja porque perde alguma coisa material ou perde a família. As pessoas têm largado a Deus. Imagina numa época em que vai ser tudo crueldade contra os cristãos. As pessoas vão se perguntar assim, mas cadê Deus? Cadê a justiça de Deus? Mas Deus está falando que esse momento vai acontecer. E nós temos que aprender a exercitar a nossa fé. Nós temos que aprender a viver o cristianismo independente de qualquer coisa. O primeiro desafio é viver o cristianismo na era moderna, do entretenimento, onde tudo rouba o espaço, onde tudo rouba a nossa atenção. Esse é um desafio. Quando o inimigo conseguir roubar toda a nossa atenção, nós estamos frágeis e fracos. E aí ele pode fazer o que quiser com a gente. Porque já estaremos no território dele, perdidos, e ainda achando que somos cristãos.